interessante como Deus, Ele fala, né? Porque justo hoje Deus colocou no meu coração uma palavra sobre restauração. Aleluia. Né? E foi justamente neste tempo que os irmãos estão aqui hoje, né, falando sobre vidas restauradas, né? Temos aqui hoje testemunhos de vidas e pessoas que foram restauradas por Jesus. Glória a Deus. E nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui hoje. Né? Nós somos fruto da misericórdia de Deus. Não é isso? Qualquer um de nós aqui não poderia estar, não fosse a misericórdia de Deus. Amém? Não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu sempre coloco uma música aqui de fundo porque ajuda a diminuir o barulho para quem está ouvindo lá na internet ou quando fica gravado, né? E hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante para nós, que é a restauração. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, existe o relato de uma visão muito importante que Deus deu ao profeta Ezequiel. Também é conhecido esse texto como a visão do vale de ossos secos. Eu acho que quase todos aqui já tiveram a oportunidade de ler, ou quem sabe de ouvir uma mensagem ou um texto ou uma pregação sobre o vale de ossos secos. E eu quero falar deste texto, mas não falar do acontecimento, mas falar do fato que aconteceu como uma restauração, né? Diz que o profeta foi levado pelo Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor, Ezequiel 37, deixou o profeta no meio do vale de ossos. E também diz que o Senhor fez ele andar pela superfície do vale, né? E ele observa ali que aquele vale estava cheio de ossos e que eram muitíssimos milhões de ossos, e que estavam sequíssimos sobre toda a superfície do vale. Era um cenário de talvez de uma batalha, como havia naqueles tempos, onde os mortos da batalha, eles não eram sepultados, mas eles ficavam lá ao relento, né? Os vales entre uma cidade e outra, né, eles eram usados para batalhas, né? Sempre entre uma cidade e outra havia um espaço vazio ou um vale, né, uma planície, e nesse lugar era onde se enfrentavam as nações ou os povos, né? Então há muitos vales na Bíblia, e um dos mais conhecidos é o Vale do Armagedon, né? Onde a Bíblia diz que haverá uma batalha final, né, de Israel ou de todas as nações congregadas contra Israel.
Isto será depois do arrebatamento da igreja. Então está muito próximo. Vocês veem que Israel já tem muitos inimigos ao redor. Não vou entrar aqui no assunto da escatologia, da doutrina das coisas do fim, porque é muito vasto. Mas a gente observa que tudo caminha para isso. E este é um sinal. Jesus disse que devemos olhar para a figueira, que quer dizer Israel. Quando ela esteja amadurecendo ou florescendo, para dar frutos. Quando as nações elas começam a se voltar contra Israel, eles serão apertados naquele vale. E é nesse momento que será o tempo da grande tribulação, promovida pelo anticristo, a besta e o falso profeta. E é neste tempo que Cristo voltará com a igreja para redimir Israel, para livrar Israel. E aí sim se culmina, ou se termina, ou se conclui a segunda vinda de Cristo, quando Israel reconhecerá o Cristo que eles crucificaram. Depois a gente vai marcar um tempo aqui, que será glorioso, para fazer um estudo sobre isso. Porque tem muita confusão por aí, muita notícia, e cada um fala uma coisa, mas a Bíblia ela é muito clara. Então, isto falando de vale, Aqui é um vale, que não é o vale do Armagedon, mas é o vale onde possivelmente houve uma batalha e ali tombaram os perdedores. Ali estavam os corpos e depois os corpos se deterioraram e ficaram as caveiras, daqueles que foram mortos na batalha e não houve quem os sepultasse. E então, com o passar do tempo, chuva que vai, chuva que vem, vento que sopra e tantas coisas, aqueles ossos eles foram ficando desordenados, porque o que segura os ossos uns nos outros são os nervos. Mas já não haviam nervos, então os ossos dos mais pequenos, como esse aqui da pontinha do dedo, aos maiores, como um fêmur de perna, foram se misturando e desordenados ficaram. Então havia um crânio aqui e uma mão desse crânio espalhada por todo o vale. Havia uma falange ou uma falangeta, uma falanginha, lá perdida, e aqui a outra parte do dedo grande para esse lado. Ou seja, houve uma destruição total, E Deus leva o profeta ali para mostrar a realidade do povo de Israel. Leva para mostrar a realidade do povo de Israel. Então, vê se a irmã quer uma água, alguém ajuda aí. Não, isso, seria bom se tivesse uma água por aqui. De repente me dá tosse também. Que eu também ando assim, hein? Glória a Deus. Bom, se previne não, ajuda. Glória a Deus. Não trouxe. Tem hora que eu esqueço também. Então veja bem, aqueles ossos estavam desordenados. Pode tossir à vontade, viu? Tranquilo, não incomoda não. Eles estavam desordenados. E Deus leva o profeta Ezequiel ali, porque ele era o homem que tinha a palavra naquele tempo. Deus sempre levantou um profeta. Em tempos de crise, Deus levantava um profeta. Em tempos de batalhas, Deus levantava um profeta. E o profeta, ele era a voz de Deus para falar com o povo, para falar com os reis, para falar com os governantes de Israel. Então, Deus levantava sempre um profeta. Neste tempo, Deus tem sempre um profeta. O profeta, o maior profeta hoje, é aquele que tem a palavra nas mãos e fala sobre ela, porque está falando diretamente a palavra de Deus. Mas Deus levanta profetas também para profetizar situações que estão acontecendo. Às vezes por meio da palavra e às vezes por meio de uma revelação.
Então, há profetas hoje, há sim pessoas com dons de profecia, né? E há profetas que são aqueles que usam da palavra para trazer a mensagem que você necessita, que eu necessito. Então, algumas coisas Deus fazia para que o profeta entenda o que estava acontecendo. Então, às vezes o profeta era colocado num calabouço e Deus permitia que ele fosse lá para entender. Às vezes o profeta era colocado numa perseguição e Deus colocava ele lá para que ele entendesse o que estava acontecendo. Ou seja, que os profetas, eles não tinham uma vida muito sossegada. Toda pessoa que quer falar de Deus ou anunciar as palavras de Deus não vai viver uma vida muito sossegada, sabe? Porque sempre o profeta, ele só é bem quisto quando ele está falando o que o povo gosta. É verdade. Né? Se eu ficar aqui falando só o que o povo gosta, a minha casa vai encher aqui, o quintal vai encher, a igreja vai... Né? Porque estou falando o que o povo gosta. Né? O dia que eu fale alguma coisa que alguém não gosta, aquele alguém já vai para outro lado buscar uma palavra que gosta. Né? Como cada um pode ir onde quer, é livre, né? Cada um busca aquilo que quer. Mas a pessoa que quer realmente ouvir Deus falar, tem que estar disposto a ouvir Deus falar dos seus erros e também dos seus acertos. Mas os profetas sempre tinham problemas e eles morriam sempre de forma trágica às vezes. Alguns foram cerrados pelo meio, outros foram queimados, outros foram jogados num calabouço, num poço de lama, presos, numa solitária. Né? Outros foram, como Daniel, deportados do seu país, levados para outro país, né? E assim era como os reis muitas vezes se livravam dos profetas, né? Ou por um tempo estavam livres de que a vida deles fosse revelada. O último profeta antes de Jesus foi João Batista, e ele morreu por uma palavra que ele falou, que Deus mandou falar. Né? Diz que a cabeça de João Batista foi cortada e posta num prato. Né? Então o profeta tanto pode e deve estar disposto a estar no palácio junto do rei, como de repente ele pode estar sujeito também a ter sua cabeça oferecida num prato. Imagine isso como recompensa. Deus leva então o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, para mostrar para Ezequiel como estava a situação da nação de Israel. Né? E aí Deus faz uma pergunta, dizendo assim: poderão viver estes ossos secos? E quando Deus nos faz perguntas que nós não sabemos responder, geralmente a gente transfere aquela responsabilidade para Deus. O Senhor pergunta: poderão viver esses ossos? E Ezequiel diz assim: tu é quem sabes. Né? Mas Deus não estava perguntando por perguntar. Deus queria que ele tomasse uma ação sobre a nação de Israel, e agora na visão do vale, sobre os ossos. Aí Deus diz assim: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando ele profetiza, os ossos se juntam aos ossos, cada osso ao seu osso, e nasce nervos, nasce carne, nasce pele, e se forma um exército numeroso. Foi uma visão maravilhosa e assustadora também ao mesmo tempo. Mas serviu para que Ezequiel entendesse como Deus pode fazer uma restauração. Então, aqui nessa visão, está se falando de um tempo de crise. Um tempo de crise. Nós ouvimos hoje aqui que há uma crise estabelecida. Mas nós não devemos desanimar. Sabe por quê? Porque a crise é um tempo de oportunidade. Diga comigo: a crise é um tempo de oportunidade. Se você olhar a história dos grandes homens ou das grandes mulheres que foram vitoriosos, não estou falando só de crentes, estou falando de pessoas da história, de pessoas que foram vitoriosos,
vocês vão observar que essas pessoas, elas nasceram, ou seja, elas se projetaram em um tempo de crise. Em um tempo de abundância, vai ter muita gente se destacando. Mas em um tempo de crise, quem conseguir se destacar, se superar, essa pessoa vai ser a pessoa que tem o domínio de tudo. Então, é na crise que Deus levanta grandes avivamentos. Os grandes avivamentos da história começaram em tempo de profunda crise econômica, perseguição, crise política, apatia religiosa, abandono da fé, né? Foi neste tempo que surgiram os grandes avivamentos da história. Se você olhar para o passado, você vai ver nomes, por exemplo, como Moody, como Spurgeon, né? Como Martinho Lutero. Esses homens foram homens que não viveram em tempos de abundância. Eles viveram em tempos de crise. E eles foram levantados por Deus em tempo de crise. E daí nasceu com eles grandes avivamentos que foram sucedendo. Nós estamos vivendo uma crise aguda na nossa nação. Nós estamos vivendo uma crise aguda na questão da igreja. Parece que não. Quando você abre a internet, você olha, né, e vê, se você se dedica a ver coisas evangélicas, né, ou cristãs, você vai ver que existe uma abundância de igrejas e há tantas coisas assim, você fala, meu Deus, conseguimos, né? Alcançamos, evangelizamos, o mundo está todo crente agora, né? Há uma projeção de que se a coisa vai como vai, dentro de os próximos 10 anos, né, 70% ou 90% quase, de 70% a 90% da nação professará a fé cristã. Mas a pergunta que eu faço é esta: que qualidade de fé é essa? Né? Porque no tempo dos nossos pais, eles eram enxovalhados por ser cristãos. No tempo dos nossos pais, eles eram perseguidos por ser cristãos. No tempo dos meus pais e no tempo que eu vivi a minha infância, a minha adolescência, você andar com uma Bíblia na mão, você era vítima de bullying, de chacotas, as pessoas gritavam, falavam coisas, às vezes até intentavam agredir porque sabiam que você não reagia, não poderia reagir, né? Mas aquele que era cristão nesse tempo, quem conseguia ser um crente nessa época, era um crente de verdade, disposto a morrer por Jesus, disposto a dar a sua vida por amor à fé ou por amor às almas, por amor às pessoas, né? Não eram cristãos como de hoje, que você vê muita gente falando bonito, mas desistindo fácil, né? Então, nós estamos vivendo uma crise estabelecida, uma crise doutrinária, porque você começa a ouvir muita coisa e você daqui a pouco tem uma confusão na sua cabeça, que você não sabe a quem seguir, quem está com a verdade. Às vezes até dentro de uma própria denominação. Quem já pertenceu a denominações grandes sabe disso. Uma diferença de ensinadores, e um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e você olha e diz assim, quem está com a verdade? Então nós estamos vivendo sim um tempo de uma aguda crise religiosa, onde a religião ou a fé, né, a fé não a fé genuína, mas o que se diz religião, se misturou com a política. É verdade. E você ouve alguém e você não sabe se é um pastor ou é um político. Você ouve um político e não sabe se é um pastor ou é um político que está falando. Porque é muito fácil que um político pregue e é muito fácil que um pastor se torne um grande político. E aí você pisa em um terreno que você olha e diz assim, que mundo é esse? Né? Que lugar é esse? Já não existe mais, em muitos casos, aquela história de que alguém diz assim, eu escolhi ser pastor, ser obreiro.
e não vou ser outra coisa, vou ser obreiro de Deus, vou ter o meu trabalho, vou ter a minha família, vou ter o meu negócio, mas eu sou obreiro. E não troco isso por ser um político, não troco isso por ser um influente, não troco isso por ser um artista. Então hoje há uma mistura muito grande, né? E nós estamos vivendo esta grande crise. Agora, quando o povo de Israel estava como esse vale de ossos secos, Deus realizou um grande milagre que foi revelado para Ezequiel. E qual foi o milagre? Deus pegou esta nação que estava em confusão, perdida e destruída como um vale de ossos secos, e Deus levantou uma nação forte, Deus colocou a nação de Israel de pé. Agora observe uma coisa, aqueles ossos secos, assim como a nação de Israel, não poderia se levantar por sua própria força, mas foi necessário que Deus usasse alguém, e aqui eu quero chamar a sua atenção, sabe? Porque os profetas, eles não saíam da riqueza, os profetas não saíam dos palácios, os profetas não saíam dos nomes influentes que a nação possuía. Os profetas, eles saíam das casas mais humildes. Eles eram as pessoas mais anônimas que haviam. Então você que está me ouvindo, seja aqui ou em outro lugar, né? Por humilde que você pensa que é, Deus pode te levantar por uma grande obra. Sabe por quê? Neste tempo, Deus não vai procurar pessoas com dinheiro no banco. Deus não vai procurar pessoas com o bolso cheio e donos de indústrias. Deus não vai procurar pessoas que têm uma influência forte na política nacional ou mundial. Deus vai procurar pessoas que querem fazer a sua vontade. E essas pessoas são aqueles que às vezes saíram do nada, nasceram do nada. Então, você precisa crer e dizer assim: eu creio que Deus pode me usar para algo grande. Amém, Jesus. Diga aí no seu coração: eu creio que Deus pode me usar para algo grande. Ah, mas eu não vejo possibilidade. Aí que está o segredo. Quando você não vê possibilidade, né? Porque Deus é o Deus de fazer coisas impossíveis. Diga comigo: a fé sorri do impossível. Então é isso, glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Então é necessário que a gente entenda uma coisa: existe uma necessidade de restauração. Joel capítulo 2, versículo 28, o profeta Joel diz assim, que nos últimos dias, né, Deus disse que derramará do seu espírito sobre toda a carne. Agora, esse avivamento, se você observa por onde começa, ele começa na família. O que o diabo procura hoje destruir? A família. É verdade. Os valores da família, os valores do casamento, os valores da união homem e mulher, os valores dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, destruindo isso para que não surja o grande avivamento. Mas o grande avivamento, ele começa profetizado por Joel assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os mancebos ou os jovens sonharão ou terão visões. Os jovens terão visões. A coisa que você mais vê hoje é jovem sem visão. Se chega num camarada jovem assim, pergunta para ele: e aí? O que você sonha para você? Ele vai sonhar de tudo que não presta. Usar droga, fumar narguilé, andar bebendo, andar pelas baladas, andar por qualquer lugar, menos uma visão de projeto. Poucos vão dizer assim:
eu tenho um projeto de ser médico, eu tenho um projeto de estudar, eu tenho um projeto de crescer, de desenvolver, eu tenho um projeto com a obra de Deus, eu tenho um projeto de ajudar na obra de Deus, eu tenho um projeto de ter uma família, né? E o que eles querem fazer? Curtir a vida, né? Curtir o agora. Mas não é só os jovens, os velhos também. A Bíblia diz que no grande avivamento dos últimos dias, os jovens terão visões e os mancebos e os velhos, né, sonharão sonhos. Né? Você procura um velho da minha idade para frente e você pergunta, qual é a sua visão? Aí diz assim, eu quero aposentar. Porque ele acredita o seguinte, que vai aposentar e não precisa fazer mais nada. Né? Não precisa fazer mais nada. O japonês da farmácia disse para minha esposa outro dia, ele vai aposentar? Disse, vai. Aí o japonês da farmácia, que vocês conhecem, disse assim, diga para ele não parar, que se parar morre. É bem assim, né? E o japonês está lá fazendo não sei quantos mil anos, mas ele está lá trabalhando. Né? O pai dele morreu lá e ele continua lá. Né? E aí o filho já tem uma visão de ser igual ao pai, o neto já está lá querendo ser igual o avô. Né? Ou seja, existe uma visão. Uma família com visão é diferenciada de qualquer família. Você olha uma família com visão, você vai ver tá todo mundo trabalhando e um passando a visão para o outro. Né? Pega a visão aí. Um passando a visão para o outro. Né? Não é visão de ser só de ser rico, mas é a visão de ter um objetivo nessa vida. Né? Mas uma das coisas que o velho ou que o ancião adquire mais fácil é a vontade de morrer, sem perceber que está adquirindo. Porque começa a parar, né? Começa a fazer uma conta para frente, e essa conta para frente começa a dizer assim, eu só tenho 20 anos, porque eu tenho 60, daqui 20 eu tenho 80 e acabou. Que sonho tenho eu para 20 anos, se já passaram 60 para trás e eu não consegui muita coisa? Mas a Bíblia diz que no grande avivamento dos últimos dias, os velhos sonharão sonhos. Um velho, uma pessoa de terceira idade ou de quarta idade, sei lá se existe, não pode deixar de sonhar. Porque a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que sobe sonhando. Nós não sonhamos com o céu? Amém? Sonhos, projetos, essas coisas são muito importantes porque fazem parte de uma restauração na nossa vida. Então, a necessidade, primeiro, eu preciso entender que existe uma necessidade de restauração. Quando eu entendo isso, tem uma necessidade de restauração, né? Eu posso ter um projeto ou criar um projeto onde Deus vai me restaurar e trazer algo novo para a minha vida, né? Quando Ezequiel, né, vê essa visão, Deus disse para ele assim, poderão viver esses ossos? E Deus não queria ouvir, tu sabes. Deus queria ouvir, poderão. Deus queria que ele entendesse que havia uma necessidade de restauração. Olha, os ossos não estavam mortos? 4 sinais da morte. Um morto não tem apetite, certo? Não tem apetite. Um morto não sente nada. Não sente nada. Um morto, ele não tem nenhuma ação. E um morto é onde a vida está absolutamente ausente. Se você deixar lá, fica lá. Eu fui outro dia num velório, né, e era um velório atípico, porque lá naquele lugar eles velam até umas 10, 11 da noite, depois eles fecham a sala, todo mundo vai embora e deixa o defunto lá. E aí uma pessoa olhou para mim e disse assim,
tadinho, vai ficar sozinho ali. E aí eu disse assim, olha, essa pessoa aí, que está aí, esse corpo, é o que menos sente que está sozinho. Né? Não tem nenhum problema, nós é que estamos com o problema. Exatamente. E a dó de deixá-lo. Mas para ele, já ali, ele já está em outra instância. Né? Já está na eternidade. Agora, nós que somos vivos, nós temos que entender que existe uma necessidade de restauração. Então, qual é a nossa oração, irmãos? Daqui para frente, vendo a crise. A nossa reação não é só criticar. A nossa reação não é procurar uma solução, achar que nós vamos resolver. Não, a nossa reação deve ser o seguinte: Senhor, eu reconheço que existe uma necessidade de restauração. Então, orar. Deus, restaura. Restaura a minha vida, restaura o meu país, restaura o meu povo, restaura a minha família, restaura a minha nação. Né? Use alguém para que essa restauração aconteça. Agora, existe um negócio chamado o agente da restauração. Diga, agente da restauração. Agente da restauração. Quem é o agente da restauração? É o camarada, ou a pessoa, ou a mulher, ou o homem que toma a iniciativa. Todas as pessoas que tomam a iniciativa para melhorar o que está em crise é um agente de restauração. Se há uma crise, eu vou ficar chorando? Na crise eu entendo que eu preciso trabalhar mais. Quantas unhas e pés você faz por dia? Vai ter que dobrar o número. Esse é o agente da restauração, a pessoa que está dobrando. Vai ter que criar alguma coisa. Não é isso? Ou seja, eu preciso ser um agente de restauração. Deus disse a Ezequiel: rapaz, profetiza. Você consegue mudar essa história. Então eu creio, e creio porque é Deus que faz. Eu creio e creio porque está profetizado que neste tempo de crise Deus vai levantar pessoas em todas as áreas, da indústria, do comércio, a política, a igreja. Deus vai levantar pessoas como agentes de restauração. Então, creia nisso e ore por isso. Deus levanta agentes de restauração, inclusive eu. Porque eu não posso ficar de fora. Eu tenho que ser um agente de restauração. Glória a Deus. Deus faz isso com Ezequiel. E Deus faz ele andar no meio do vale. E Deus faz ele andar e profetizar no meio daquele vale de ossos secos. Aleluia. Qual era a primeira reação que eu teria? Esse Ezequiel, se estivesse lá, correr do vale. Mudar de país. Né? Mudar de um lugar para outro. Né? Você vê pelo mundo, eu já viajei um pouco, e você vê pelo mundo as pessoas fugindo da crise. Não que eu os critique, é importante buscar uma melhora para a sua vida. Mas todos os que fogem da crise são aqueles que no tempo da angústia abandonam seu país, abandonam sua cidade. Você para, não criticando, mas fazendo uma análise, você para um imigrante e pergunta para ele: por que você veio para cá? Ele diz: porque aqui tem dinheiro. E lá na sua terra, lá não. Então eu vim para cá fugindo da crise. É natural que as pessoas fujam da crise. E que ninguém fique para dizer assim: eu vou ser um Neemias. Eu vou ser uma pessoa que vai levantar um muro. Eu vou ser uma pessoa que vai realizar uma obra de restauração. Né? Me perguntaram para mim outro dia: o senhor não pensa, com essa crise que está vindo aí, ir do Brasil para a Argentina, que está melhor? Ou para o Uruguai, que quase não tem problemas de crise? Eu falei: você está louco? Vou nada. Eu sei o que é morar fora. Né? E eu fui como missionário. Agora,
ir para fora ainda para fugir da crise, porque a crise que está aqui, ela chega lá. Exatamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um agente de restauração neste tempo de crise. Sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. As igrejas que são grandíssimas, que entram em crise, muitos pastores vão sair delas e vão embora para outros lugares, né? Mas os que são agentes de restauração ficam aqui, fazendo um culto no quintal, fazendo um culto numa casa, fazendo um culto debaixo de um barraco, mas vai fazer um culto lá naquele lugar, porque é um agente de restauração. Glória a Deus. Né? Esses são os agentes de restauração. Deus quer usar pessoas assim nesse tempo que nós estamos vivendo. Terceiro lugar, é necessário que exista um instrumento de restauração. E só há um instrumento de restauração possível nesse tempo. Deus disse assim: profetiza. Não foi isso? Profetiza o quê? A palavra. Porque o agente de restauração sou eu, é você, é o profeta. Mas o instrumento de restauração é a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que muda. Aleluia. Deus criou o mundo com a palavra. Aleluia. Diz que a terra era caótica, sem forma e vazia, depois que Satanás foi jogado de lá de cima. Esse universo ficou caótico. E Deus disse: vou criar o céu e a terra. E disse que o Senhor desceu com a sua palavra e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, e através da palavra Deus disse: haja luz. Aleluia. E houve luz. Haja dia e houve dia. Haja lua e houve dia. Haja sol e houve sol. Haja animais no mar e houve animais. Haja separação entre as águas com continentes e houve. Deus criou tudo com a sua palavra. Então, o instrumento da restauração é a palavra. Amém, Jesus. Aleluia. Todo país, todo povo, todo ser humano que se vale da palavra será restaurado. O que restaura a família? A palavra de Deus. Se eu deixo a palavra de Deus entrar, vai ser restaurado. O que restaurou a senhora? A palavra de Deus. Ouviu a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e pela palavra foi restaurada. Não foi isso? Glória a Deus. Então, o crescimento vem para lá, através da palavra. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Então, o instrumento de restauração é a palavra de Deus. Glória a Deus. E é claro que quando eu falo a palavra de Deus, existe um período chamado processo de restauração. A gente geralmente quer que as coisas elas aconteçam de uma hora para outra, né? Não é assim? Agora diga para mim, na sua vida restaurada, quantas vezes foi e veio e a coisa, né, era um processo, não é isso? O processo às vezes é dolorido, leva tempo, não acontece de uma hora para outra. A gente tem a mania de achar que vai acontecer tudo de uma hora para outra. Não, é um processo de restauração. Vê lá que houve um ruído, houve um barulho, houve uma agitação, houve um estardalhaço, né? Houve uma junção de ossos ali, né? Para que as coisas chegassem ao lugar, né? Houve um ajuntamento de ossos, não é isso? Houve um ajuntamento de tendões, de carne, de pele, e depois o Espírito entrou neles e viveram. Sim. Ou seja, um processo. Nunca espere que uma pessoa vai mudar instantaneamente. Pode acontecer, Verdade, Jesus. mas geralmente as mudanças levam tempo. Sabe? Até você vai ter um tempo para mudar. Sim, Jesus. Tem coisas que eu ainda estou mudando e leva tempo, viu? Verdade. E às vezes custa, e às vezes você tem que entrar em algumas situações, alguns processos
para alcançar aquela mudança, aquela perfeição, né? E vale a pena quando você vê uma pessoa que você não vê faz tempo e aquela pessoa olha para você e diz assim: rapaz, como que você está mudado? Eu fico feliz. Verdade. Mesmo que eu não saiba em que sentido a pessoa está falando. Mas eu falo assim, bom, se está enxergando uma mudança, né, pelo tom que está falando, não é uma mudança para pior. Se fosse para pior, dizia: rapaz, como é que você chegou nessa situação? Mas não assim: nossa, como você está mudada, né? É sinal que houve um tempo, né? E a gente não percebe o quanto muda se estamos juntos. É verdade. Mas se estamos longe, quando vemos, nós vemos nossa mudança, né? Então existe um tempo para que haja depois um resultado. Sim? Para que haja um resultado é preciso haver um tempo. Amém. Então, perceba isso. Era um povo que estava desprovido de visão espiritual. Então, creia que neste tempo também, né, nós não temos dias muito lindos para viver. É verdade. Mas para quem se apoia na palavra de Deus, né, mesmo em tempo de crises, haverá vitória. Amém. Creia nesta palavra. Amém? O salmista diz assim: eu fui velho, sou velho, fui criança, fui menino, fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Glória a Deus. Porque Deus cuida de quem está apoiado na palavra. Aleluia. Então diga comigo: necessidade de restauração. Necessidade de restauração. Diga comigo: agente de restauração. Agente de restauração. Diga comigo: instrumento de restauração. Instrumento de restauração. E processo de restauração. Processo de restauração. E se passamos por essas fases aqui, essas 4 fases, nós vamos viver o que se chama resultado. Resultado de restauração. Glória a Deus. Eu acho que Deus nos preparou para a crise. É verdade. Porque já vivemos um tempo recluso, Sim. já vivemos um tempo vendo mortes, vendo coisas horríveis acontecerem, né? E hoje nós não tememos como temeríamos se não houvéssemos visto tantas coisas. Deus não cuidou de você até aqui? Verdade. Hein? Cuidou. Deus vai continuar cuidando. Amém. Aleluia. Deus tem cuidado do seu É verdade. povo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida hoje aí, internamente, né? Não sei se você se sente, obrigado, irmão, um vale de ossos secos. Ou como está a sua vida espiritual, né? Cada um sabe de si. Mas é importante que você saia daqui com esta mensagem. Acredite que Deus quer. E Ele pode mudar a sua história. Aleluia. Acredite que Deus quer e Deus é o agente de restauração através da sua palavra. Por isso, curve a sua cabeça agora. Clame ao Senhor dentro do seu coração. Que Ele agora, nessa hora, Ele está por realizar uma renovação na sua vida. Os instrumentos de restauração de Deus estão à sua disposição. A palavra, o Espírito Santo. O processo pode ser até dolorido, mas se houver determinação divina, como Deus está determinando sobre a sua vida hoje, haverá vitória. Comece a dizer dentro do seu coração: quando Deus agir na minha vida, eu vou viver os resultados abençoadores dessa restauração que o pastor está falando através da palavra.
Se você quer isso, tome agora essa decisão no seu coração. Diga a Deus, eu estou disposto e estou a postos para ajudar nessa jornada de restauração que haverá. Recebo esta palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Guarda esta palavra no seu coração. Cada dia que você ouvir falar em crise, diga assim: o pastor falou através da palavra, Deus falou que haverá restauração. Aleluia. E eu sou um agente de restauração. Glória a Deus. Amém. Faça isso cantando, faça isso pregando, faça isso orando, faça isso intercedendo. Viu? Nesse tempo. Aleluia. Pegue o celular, manda uma mensagem de fé para alguém, manda uma oração, né? Manda uma palavra positiva. Quando vierem crises nas pessoas, mande uma palavra: Deus está cuidando. Né? O irmão Elias Artea, ele tem sido um agente de restauração na minha vida. Que todo dia ele manda uma frase, e é uma frase só. Ele manda pra mim também. Ele escreve assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Todo dia ele manda. Jesus te ama. Esse Jesus te ama tem um poder transformador. Poder, verdade, é verdade. Porque você levanta cedo assim, quando você olha lá, está escrito Jesus te ama. Bem cedinho. Isso é uma bênção, gente. E aí você não sabe se você fala É verdade. amém, obrigado, irmão. Mas todo dia ele manda: Jesus te ama. Aleluia. Tem maior mensagem que essa? Não. Glória. Você está chorando, Jesus te ama. Você está desprezada, Jesus te ama. Você discutiu com o marido, Jesus te ama. Discutiu com a esposa, Jesus te ama. O filho está lá fora, mas Jesus te ama. Essa palavra vai, né, vai entrando no coração. É melhor às vezes que escrever muito, mas essa é a forma como ele descobriu de ser um agente restaurador. É, Jesus. Aí ele disse que um dia desse uma pessoa chamou ele e falou assim: ó, chega de Jesus te ama, não me manda mais. Aí ele falou assim: tá bom, não te mando mais. Né? Como eu também um dia estava lá no Carrefour e apareceu lá uma pessoa da família da minha esposa e disse para mim assim: ó, posso pedir um favor para você? Falei: pode. Pensei que ele ia pedir para comprar alguma coisa, para ajudar a empurrar o carro. Ele estava de carro lá, mas disse assim: sabe essas mensagens que você manda? Não me manda mais não, Gente, já porque meu celular está enchendo e eu não aguento mais. Todo dia você manda uma mensagem, rapaz. Aí olhou para mim e disse: você não cansa não? E aí eu percebi, eu falei: ele quer brigar. Aí eu falei: tá bom, eu vou excluir o seu número de lá. Nunca mais mandei. Porque cada um entende, né? Mas às vezes a pessoa está recebendo um monte de outras coisas e você não manda parar. Mas há pessoas que não querem e não aceitam a restauração. Então não jogue pérolas aos porcos. Mas seja um agente restaurador. Glória a Deus. Conheci um antigo pastor chamado Orlando, lá na década de 70 e tralá, que eu sou dessa época. Eu era criança, jovem adolescente ainda. E o pastor Orlando era um velhinho. E ele decidiu ser um restaurador, um agente de restauração. Sabe o que ele fazia? Ele ia numa igreja e ele pregava. Aí ele falava assim: no final do culto, eu quero que vocês façam uma lista para mim. Todo mundo que tem um parente desviado da igreja, me dá o nome e o endereço. Eu não vou visitar essa pessoa, mas eu quero o nome e o endereço. Aí ele ia para casa, escrevia carta para os desviados. Aquela carta amorosa: meu irmão, Jesus te ama, a palavra de Deus, it's ok. Ele ganhou muita gente de volta. As pessoas recebiam, ele orava por aquelas cartas e enviava. Postava no correio com o dinheirinho da aposentadoria dele.
Ele postava no correio. E aí o pastor da igreja que eu congregava disse: irmãos, todo mês nós não escrevemos cartas, mas todo mês o pastor Orlando vai vir aqui e nós vamos dar uma oferta para ele postar as cartas. E aí aquele ministério dele começou a crescer porque várias pessoas começaram a contribuir para que ele postasse cartas. Então ele já tinha recurso. E aí um dia ele veio na igreja e disse assim: irmão, agora eu tenho 5 filhas. Eu escrevo carta e todas as minhas filhas escrevem carta e nós não damos conta. Aleluia. Preciso criar um ministério para escrever cartas. É assim mesmo. Sabe? Glória a Deus. Cresceu um agente restaurador. Quanta gente aquele homem ganhou? Glória a Deus. Sem sair de casa, só indo no correio, postando cartas. Postando cartas. Quanto ministério importante existe, né? Não precisa brigar nas igrejas por causa de cargo. Não. Deus pode te usar onde você está. Aleluia. Na sua casa, né? Em qualquer lugar. Né? Ou seja, há tantas ideias que podem surgir na nossa mente, né? E a gente pode fazer para ser um agente restaurador. Glória a Deus. Coloque-se de pé, vamos orar. Amém? Vou pedir a pastora que venha fazer a oração. Amém? Venha orar, pastora, nós vamos ungir os enfermos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.